Boa noite a todos presentes. Gostaria de cumprimentar os novos vereadores, na pessoa do presidente, Rafael. Cumprimentar a todos que vieram comigo, em nome do Dr. Rodrigo Timo, que é superintendente técnico do Instituto Alcance. Está ali também a Tamires, que é a diretora da unidade, e outros componentes. Para mim é uma satisfação, um prazer estar aqui hoje, tendo a oportunidade da gente falar um pouco do Hospital Municipal e dos seus desafios. E como das outras vezes, eu faço isso com muito respeito, com muita consideração aos convites anteriores que recebi, e esse em especial que solicitei para que falasse. E todas as vezes que eu venho a essa nobre casa de leis, eu venho com muito temor no coração, por saber que da importância dessa casa para o município, para os munícipes, para a população de um modo geral. Então, todas as vezes que eu me dirigi aqui à palavra, eu dirigi com muito respeito, com muita verdade, com muita consideração, não só aos vereadores, mas toda a população. E se de algumas outras vezes que eu vim, eu não consegui elucidar algum fato ou alguma coisa, não foi de forma proposital, mas gostaria de fazê-lo hoje, se possível. Eu sei que às vezes quando a gente demonstra a realidade dos fatos de muitas coisas, acaba que desmonta algumas intenções ou motivações que não são as elucidações dos fatos. Lamentavelmente, a gente vive numa sociedade onde tem uma internet, onde todos falam o que quer, da forma que quer, no tom que quer. Isso tem um lado positivo da democracia, de poder se expressar, mas tem um lado negativo também, das pessoas falarem, às vezes, daquilo que não tem conhecimento, daquilo que, às vezes, denigra a imagem do outro, e isso acaba que não contribui para nada. E sempre a gente acompanha, né, as manifestações, em especial dessa casa, sobre o hospital, porque a gente entende que são os vereadores que recebem essa demanda da população, e elas precisam sim ser demandadas, ser colocadas adiante, ser transmitidas aos órgãos de responsabilidade na atual gestão. Então, em momento nenhum, a gente se sente incomodado ao ser cobrado, ao ser criticado, de maneira alguma. Eu acho que essa é a beleza da democracia, onde a gente pode cobrar e ser cobrado. O que às vezes se torna ruim são as colocações expressas que levam as coisas para o âmbito pessoal, e isso é muito ruim. E eu estou aqui hoje para falar de alguns números de atendimentos da unidade hospitalar. E todas as vezes que eu estive aqui, eu estive com muita verdade. Eu sei que todas as falas nesse lugar são gravadas e elas podem ser recuperadas. Então, em momento algum, eu estive aqui com outra intenção a não ser elucidar e falar tão somente a verdade dos fatos. E eu quero falar um pouco sobre os atendimentos da unidade hospitalar. Eu vou falar dos últimos 4 meses, de janeiro para cá, para que a gente não possa tomar muito tempo. Mas a gente tem percebido, né, um aumento grande dos atendimentos na unidade do Hospital Municipal de Porangatu. Para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro foram 4.917 atendimentos de porta, fevereiro já foi para 5.046, março já foi para 5.908 e agora abril 6.089 pacientes. Então, a unidade hospitalar hoje é uma unidade lotada, cheia, a ponto da secretária, há semanas atrás, conscientizar os demais municípios para que pudesse, de fato, encaminhar pacientes para esta
unidade, somente pacientes que tivessem realmente a necessidade de um suporte em que aqui se resguarda, justamente pelo aumento na quantidade desses pacientes que procuram a unidade hospitalar. De pular de 4.000 para 6.000 pacientes, são 2.000 pacientes, mais de 200 e pouco pacientes por dia. Isso não é simples, às vezes é um número simples de falar, mas só quem está no dia a dia da unidade hospitalar pode sentir isso, o reflexo disso no fluxo normal, tanto de atendimento quanto também de internações, exames e assim por diante. Quantidade de pacientes internados. No mês de janeiro foram 316, fevereiro 272, março 334, em abril 322 pacientes. Exames realizados, tomografia, análises clínicas, eletrocardiograma e outros. Mês de janeiro, 6.439, mês de fevereiro, 5.714, mês de março, 7.184 e abril, 8.043 exames realizados dentro da unidade. Então, se a gente observar aqui também, há um acréscimo de mais de 2.000 procedimentos de exames realizados dentro da unidade hospitalar. Vale lembrar que o primeiro item que eu disse aqui sobre o atendimento de porta, contratualmente falando, são 3.350 pacientes contratados para ser atendido. Lembrando que em abril nós fizemos o atendimento de 6.089 pacientes. Pacientes em trânsito, né, ou da zona rural, novembro 339, dezembro 379, janeiro 413 pacientes, fevereiro 403, março 458, abril 485 pacientes. Consultas ambulatoriais, mês de janeiro 837, fevereiro 829, março 854, abril 783. Atendimentos, medicações administradas no pronto-socorro, fora as que são feitas nas internações. Janeiro 7.480, fevereiro 7.142, março 7.974, abril 8.586 pacientes, medicações que foram administradas em pacientes. Procedimentos cirúrgicos realizados, janeiro 124, fevereiro 113, março 129, abril 127. Esses números aqui é só um resumo do aumento da quantidade, né, de pacientes que procuram o hospital. Só para... Muito obrigado, presidente. Os municípios que mandam pacientes para Porongatu, Palmeirópolis, Trombas, Montevidéu, Novo Planalto, São Miguel, Mutunópolis, Bonópolis, Campina Sul, Formoso, Estrela do Norte, a zona rural e os pacientes que estão em trânsito. Então, são todos esses pacientes que aglomeram na unidade hospitalar, que são aqueles além dos pacientes normais de Porongatu do dia a dia. Então, em resumo, os atendimentos da unidade têm se acentuado. E, consequentemente, existem consequências desse acúmulo de pessoas na unidade. E a gente percebe isso, não só na movimentação de recepção, mas também no custo da unidade hospitalar, que aumenta significativamente. E vale lembrar que esses aumentos, eles são sazonais e eles não são repassados ao município. O valor do contrato é um valor fixo, e quando há esse tipo de sazonalidade, onde o aumento é estrondoso, né, é significativo, como esse mês, esses custos são absorvidos pelo contrato de gestão dentro do que está proposto e programado. Então, o município ele não paga mais desses valores desses pacientes que foram atendidos. E, como é do conhecimento de todos, eu não poderia deixar aqui de falar sobre alguns fatos que ocorreram, que ganharam aí a repercussão na mídia, né? Mídia local, e que nos trouxe um grau de preocupação e, além disso,
um grau de tristeza ao percebermos determinados comportamentos de algumas pessoas nas redes sociais. E, infelizmente, grande parte delas sem ter conhecimento nenhum, nem do que está falando. Isso é muito triste. E eu não poderia deixar de usar esse momento de me solidarizar com a família da Érica, uma jovem que perdeu a sua vida por uma situação fatal de uma infecção, ainda em pesquisa essa infecção, e que ela passou pela unidade hospitalar, onde ela teve total e pronto atendimento das suas necessidades e das suas queixas. Foram atendidas por médicos, equipe multi, especialistas, foram feitas medicações, analgesia, e quando se identificou a necessidade de encaminhá-la para uma unidade de porte maior, foi feito, e após 16 dias, infelizmente, ela foi a óbito. E eu não poderia deixar de destacar aqui os médicos que atuaram no caso em especial dessa moça. Doutor Humberto, doutora Mariana, doutora Gabriela, doutor João, doutor José Alves, doutor João Vitor, doutor José Flávio, doutor Rodrigo Timo, doutor Tony, doutora Alana e doutor Raimundo. Eu não poderia deixar de parabenizar esses médicos que, salvo engano aqui, eu acho que só o doutor Rodrigo, que não é da cidade, os demais são todos de Porongatu, que deram o seu melhor, atenderam, prestaram um serviço de excelência a essa moça e, lamentavelmente, foram tão achovalhados nas redes sociais de forma injusta e de forma, acima de tudo, sem qualquer conhecimento das pessoas que o fizeram. E o que é mais triste é porque essas pessoas aqui, esses médicos, são médicos aqui de Porongatu, são filhos da cidade. Então, são pessoas que dedicaram a sua vida nos estudos, voltaram para Porongatu, estão aqui prestando um serviço, e que de forma assim tão incisiva foram acusados de tantas coisas nesses momentos. Isso é muito triste de ver. E, lamentavelmente, muitas pessoas entram nessa onda sem ter conhecimento de fato do que aconteceu. E como aconteceu ontem também, de um senhor que deu entrada no hospital municipal, numa situação complicada, né? Em estado avançado de embriaguez, gerou uma certa tumulto dentro da unidade, a ponto da gente ter que chamar a polícia militar para conter agressões a profissionais da saúde, e a gente ter que ouvir a mídia local ainda dizendo e falando sobre negligências, falta de segmentos de protocolos, dizendo que ele foi caminhado diretamente à sala vermelha, que por isso não tem protocolos. Ora, se um paciente vindo do SAMU, com hemorragia, com a cabeça cortada, nós vamos sentar ele lá na recepção e fazer uma entrevista com ele lá de 2 horas, preenchendo uma ficha? É isso? Não, o protocolo diz que ele deve ser imediatamente encaminhado para a sala vermelha e ter o seu problema, sua hemorragia estancada, o atendimento médico ali, fazer uma analgesia, resolver o problema desse paciente. A burocracia se resolve depois, não é antes. Primeiro a vida humana. E aí foi dito que o hospital não tinha protocolos, que a saúde de Porongatu está na UTI, que... Meu Deus... E aí, depois de tanta coisa maldita na internet, mal falada, mal colocada, um dos nossos médicos entrou em contato com o veículo de comunicação, externou o que de fato aconteceu, e aí o veículo tirou o que eles tinham dito, mas depois de já ter causado um dano, uma comoção, e acusando pessoas de negligência, tirou do ar aquilo ali e fez uma nota. E eu gostaria de ler essa nota aqui, para que eu pudesse encerrar a minha fala. Diante das informações que circulam sobre um suposto caso de negligência no Hospital Municipal de Porongatu, agora já virou um suposto caso, mas na mensagem anterior foi um caso de negligência. Aí diz o seguinte: uma versão alternativa dos fatos aponta um cenário diferente do inicial divulgado.
De acordo com os relatos, o paciente deu entrada na unidade hospitalar de manhã, no dia, apresentando sinais visíveis de embriaguez, pois se envolveu em uma confusão ocorrida horas antes em um bar na cidade. Informações adicionais indicaram que durante a madrugada o mesmo esteve em uma casa de shows onde havia consumido bebidas alcoólicas. Ainda segundo os relatos, ao chegar à unidade, o paciente apresentou comportamentos alterados, com atitudes agressivas e ameaçando direcionadas a servidores da saúde, que comprometeu o fluxo normal de atendimento e gerou tensão no ambiente hospitalar. Diante da situação, foi necessário acionar o apoio da Polícia Militar para garantir segurança dos profissionais, pacientes e demais presentes na unidade. O atendimento seguiu conforme as condições possíveis diante do cenário apresentado, sendo que a situação de instabilidade e agressividade por parte do paciente puderam impactar diretamente na condução dos procedimentos médicos exigidos mediante a contenção e segurança. Quer dizer, depois que houve uma fala e repercussões, aí lança uma nota dessa, e geralmente essa nota aqui já não tem tanta repercussão mais. E aí o que prevalece é o quê? É a primeira reportagem da negligência, do paciente que esteve lá, que não tem protocolo, que foi levado direto à sala vermelha, enfim. Mas trabalhar com saúde pública é mais ou menos assim. Quando tudo dá certo, ótimo, não fez mais que obrigação. E quando acontece qualquer nível de intercorrência, gera-se um burburinho, e geralmente esse burburinho ele é muito acompanhado de injustiças e falas desnecessárias. Nós estamos hoje em uma unidade hospitalar privilegiada. Hoje, quem sabe visita o hospital municipal, sabe falar mais do que ninguém como era esse hospital antes da gestão do Instituto Alcance. Só quem conheceu essa unidade hospitalar sabe como era e como está. Está perfeito? Está no ideal? Não. Muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir. A população merece um melhor atendimento, sim. A população merece uma melhor estrutura, sim. Mas tudo isso envolve recurso público, investimento, uma visão focada nisso. Então, só quem conheceu essa unidade hospitalar antes tem moral para dizer como é essa unidade hoje e o que ela, aonde avançou, aonde nós estamos. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar aqui, dizer que nós estamos à disposição para que possamos, a todo e qualquer momento, corrigir possíveis situações e prestar um serviço de excelência à população que busca esse atendimento do SUS. Quero agradecer a todos. Muito obrigado.